A verdade que ninguém tem coragem de te contar. Neste exato momento, alguém está te manipulando. No trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, você só não percebe. E sabe o pior? Você acha que está no controle. Maquiavel nunca falou de maldade gratuita. Ele falou da arte de influenciar sem ser percebido. E neste vídeo, você vai entender como os verdadeiros jogadores movem as peças sem sequer tocar o tabuleiro. Se você já sentiu que tem algo errado, mas não sabe explicar, é porque o jogo já começou e você está jogando com as regras erradas. Aqui você vai aprender por que os inocentes perdem, por que os bonzinhos são descartados e o que os líderes silenciosos fazem nos bastidores para dominar sem levantar suspeitas. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode incomodar, porque te tira da ilusão e depois disso, você nunca mais vai enxergar as pessoas do mesmo jeito. Tem gente que vai assistir esse vídeo até o final e vai virar uma chave que muda tudo. Outros vão sair no meio e continuar sendo peões na mão de quem entendeu. A escolha é sua. Agora já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e já comenta aqui embaixo o que mais te intriga nesse mundo oculto do poder. Porque o que vem logo mais é algo que pouquíssimos tiveram acesso até hoje. Você já parou para pensar que talvez o verdadeiro jogo do poder não comece quando você entra em cena, mas muito antes, nos bastidores que poucos enxergam? É como entrar numa partida de xadrez, onde as peças já foram movidas sem que você percebesse. A maioria vive no piloto automático, ignorando o fato de que há alguém puxando os fios, controlando ambientes, dinâmicas e decisões. O primeiro passo rumo ao domínio de si é desenvolver olhos que enxergam além da superfície. E isso exige treino, não de força, mas de atenção estratégica. Segundo Maquiavel, o poder raramente é anunciado. Ele é cultivado no silêncio, na análise cuidadosa de quem tem influência e de onde ela vem. Não é sobre gritar ordens, mas sobre entender quem está realmente sendo obedecido. E por quê? É por isso que muitos líderes perdem o controle sem perceber. Nunca souberam onde o jogo começou. É como tentar vencer um jogo sem conhecer as regras. Ou pior, sem saber que está jogando. Quem deseja exercer liderança de verdade precisa observar o campo ao redor como um estrategista. Imagine que você está entrando numa nova empresa. Antes de querer se destacar, observe. Quem influencia as decisões do chefe? Quem todos escutam mesmo sem cargo de liderança? Isso vale mais do que qualquer currículo. O jogo do poder começa nos silêncios, nas entrelinhas, nas conexões invisíveis. Esse tabuleiro invisível está em todo lugar. Na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, até mesmo na internet. E quem não percebe que está nele, inevitavelmente será apenas uma peça. Já quem enxerga as dinâmicas ocultas pode até virar o jogador principal. Isso não se aprende na escola, mas na vivência e na observação ativa. Maquiavel sabia disso e ensinou a olhar onde ninguém mais olha. Comece praticando o silêncio atento. Entre em ambientes novos e resista à vontade de impressionar. Observe primeiro. Quem fala com quem? Quem é ignorado? Quem escutam com respeito? Esse tipo de análise revela mais sobre poder do que qualquer discurso eloquente. Você ganha vantagem quando percebe o jogo antes de todo mundo. E não precisa contar a ninguém que está vendo. Esse é o segredo. A filosofia por trás do jogo do poder está em entender que tudo comunica. Até o que você não diz. Até o que você finge não notar. Dominar isso é dominar sua própria influência. É se desenvolver a um nível que a maioria jamais alcançará. E sabe por quê? Porque a maioria ainda acredita que poder se ganha gritando. Maquiavel, claro, sorriria disso. Agora, se você quer realmente começar a jogar, pare de andar como se fosse espectador da própria vida. Faça perguntas certas, silencie quando necessário e nunca revele sua visão do jogo. Por quê?
porque quem mostra o que vê, entrega o que sabe. E conhecimento é poder, mas só quando fica nas mãos certas, as suas. E antes de seguirmos para o próximo passo nesse tabuleiro oculto, faz o seguinte: se esse conteúdo já te fez refletir, deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos ensinamentos. E, por favor, assista até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o poder. No jogo do poder, a aparência não é apenas um detalhe, é uma armadura. Maquiavel nos alerta: quem deseja dominar precisa parecer virtuoso, mesmo quando age com frieza estratégica. E não se engane, isso não é hipocrisia, é inteligência social. Se você quer influência, precisa entender que o mundo julga pelo que vê, não pelo que é. E quem ignora essa realidade se expõe como presa fácil. Imagine alguém que é justo, sábio, mas vive de cara fechada, fala ríspida e postura desleixada. Mesmo sendo brilhante, será ignorado por muitos. Agora pense em outro que domina a arte da fala, se veste com presença e sabe sorrir na hora certa. Quem será ouvido? Primeiro, no jogo do poder não vence o mais puro, vence quem entende que até a pureza precisa de um bom figurino. Ser o leão, mas vestir-se de raposa, é dominar o paradoxo. A força não precisa ser bruta, ela pode ser elegante. Um bom líder sabe rugir quando necessário, mas também seduz com sutileza quando o momento exige. Isso é domínio de si em estado puro, saber exatamente o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Quem domina essa arte controla o ritmo da percepção. Se você quiser aplicar isso hoje, comece pela sua imagem. Não falo de vaidade, falo de presença. Vista-se com intenção, fale com clareza e evite o exagero. Leia bons livros de comunicação, como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Repare em figuras de liderança. Steve Jobs, por exemplo, usava preto não à toa, era uma assinatura, uma identidade pensada. Mas aqui está o truque: não seja falso. A imagem que você constrói precisa estar conectada com sua essência, só que lapidada. Se for uma máscara vazia, cedo ou tarde ela cai. Agora, se for uma versão estratégica de quem você realmente é, ela se torna um escudo poderoso. E lembre-se, as pessoas seguem líderes que elas respeitam, e o respeito nasce primeiro da impressão que você causa. Na filosofia maquiavélica, a estética da liderança é tão importante quanto as decisões que ela toma. Não basta ser justo, é preciso parecer justo. Não basta ser forte, é preciso que os outros sintam essa força antes mesmo de você agir. Isso cria autoridade, segurança e respeito, os três ingredientes que fazem qualquer estratégia dar certo. Lembre-se que o palco onde você atua nem sempre é consciente. As pessoas te observam o tempo todo, colegas, chefes, amigos, até desconhecidos na internet. A forma como você se comporta, o tom da sua voz, o ritmo da sua fala, tudo comunica. E quem domina essa comunicação invisível, domina o cenário. E quem domina o cenário, inevitavelmente, ganha o jogo. Agora que você já começou a ajustar como é visto, vem a hora de ajustar como você age. Porque o que vem a seguir é ainda mais delicado. Saber usar o bem e o mal com precisão cirúrgica. Maquiavel não era mau, ele era honesto. Disse aquilo que todos veem, mas poucos têm coragem de admitir. Às vezes, fazer o bem não basta. E fazer o mal, quando necessário, pode salvar mais do que condenar. Isso soa desconfortável para muita gente, mas o jogo do poder não é jogado com as mesmas regras da ética comum. É um tabuleiro onde bondade sem estratégia é convite à derrota. O segredo não está em ser cruel, está em saber quando endurecer. Um líder que nunca pune, enfraquece. Um jogador que nunca se impõe, perde território. Mas o que exagera, no mal, também cava sua própria queda.
O verdadeiro domínio está no equilíbrio, agir com firmeza, mas com consciência. O mal, quando usado com sabedoria, pode proteger os inocentes e desarmar os tiranos. Pense num juiz que solta criminosos por boas intenções, ou num pai que nunca corrige o filho por medo de parecer autoritário. Esses são exemplos de como o excesso de benevolência pode se tornar negligência. Maquiavel chamaria isso de fraqueza disfarçada de virtude. Já um líder que impõe limites, mesmo impopulares, muitas vezes evita desastres maiores, ainda que seja julgado por isso. Se você lidera uma equipe, por exemplo, ser legal o tempo todo pode te fazer ser ignorado. Agora, quando você é justo, mas impõe consequências reais para atitudes destrutivas, o respeito se instala. O mesmo serve para relações pessoais. Dizer não com firmeza é um ato de autocuidado, não de agressão. O autodomínio exige saber quando estender a mão e quando recuar com frieza. A filosofia aqui é clara. O poder não pode ser refém da sua vaidade moral. Se você quer ser respeitado, precisa estar disposto a ser mal interpretado, desde que saiba que está fazendo o que precisa ser feito. Não para agradar, mas para preservar a ordem, o desenvolvimento e o controle do jogo. É isso que diferencia um jogador comum de um estrategista de verdade. Não existe liderança duradoura sem decisões impopulares. Em algum momento, você vai decepcionar alguém. E tudo bem. A sabedoria está em escolher qual desconforto você está disposto a carregar. O de se omitir e ser dominado, ou o de agir e ser criticado. A escolha é sua, mas lembre-se, ninguém alcança o poder real tentando agradar todo mundo. Se quiser um exercício prático, revise decisões recentes que você tomou apenas para ser aceito. Pergunte-se, foi justo ou foi medo de desagradar? Se você diz, a resposta for medo, volte e reanalise. Talvez você esteja sacrificando o respeito em troca de aprovação. E isso, no jogo do poder, é sempre uma perda. O respeito nasce quando você faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém aplaude. E é exatamente por isso que no jogo do poder, falar menos e observar mais pode ser a sua maior vantagem. Porque quem age certo na hora errada perde, mas quem observa em silêncio sabe exatamente quando atacar. No tabuleiro do poder, quem fala demais entrega o jogo antes da primeira jogada. O silêncio é a capa invisível dos estrategistas. Enquanto os outros se apressam em mostrar tudo o que sabem, o verdadeiro jogador espera, observa, calcula, porque no jogo da influência, o mais perigoso não é quem fala alto, é quem não revela o que está pensando. Maquiavel sabia disso. O silêncio é mais do que ausência de som, é presença de controle. Quem domina o silêncio domina a própria ansiedade, a vaidade de querer provar algo, a pressa de ser validado, e ao fazer isso, conquista algo raro, previsibilidade zero. E previsibilidade é um presente que só se dá a quem você quer que vença. Aos outros, deixe no escuro, pense em uma reunião. Alguém fala, se expõe, tenta se mostrar preparado, e você apenas ouve. Enquanto todos olham para quem está falando, você está estudando cada gesto, cada tom, cada hesitação. Ao final, uma frase sua, dita com calma, pode desmontar uma tese inteira, não porque foi gritada, mas porque foi pensada. E quando se fala pouco, cada palavra pesa mais. Esse é um exercício de autodomínio profundo. Vai contra o impulso natural de querer participar, de se defender, de ter a última palavra. Mas experimente, na próxima discussão, silencie por alguns minutos. Ouça, observe quem está mais incomodado. Quem precisa vencer no grito quase sempre já perdeu na estratégia. O poder, nesse caso, está em deixar o outro se cansar sozinho. O silêncio também revela. Ele mostra o nível de maturidade emocional que você atingiu.
Pessoas emocionalmente frágeis precisam se explicar o tempo todo. Já quem tem domínio interno responde com o olhar, com o gesto contido, com a postura ereta e silenciosa. Isso intimida, e não por agressividade, mas por presença. Presença silenciosa é mais poderosa do que muitos discursos. Mas cuidado, o silêncio não é fuga, é arma. Você precisa saber quando usá-lo. Há momentos de se calar e momentos de agir. A sabedoria está em identificar cada um. Quando for provocado, por exemplo, pergunte-se: preciso responder agora? Ou posso deixar que o outro revele mais sobre si mesmo enquanto tenta me atingir? Essa pausa estratégica é onde o jogo vira. No mundo digital, isso vale dobrado. Já reparou como quem comenta menos costuma gerar mais mistério? Perfis que não opinam o tempo todo mantêm a curiosidade viva. Na vida real, é a mesma coisa. O excesso de palavras dilui sua força. Use-as com inteligência e o mundo vai se inclinar para escutar quando você finalmente falar. E se você achava que dominar o silêncio já era avançado, espera até entender o próximo movimento. Manipular desejos alheios sem que eles percebam que estão sendo conduzidos. Manipular não é controlar com crueldade, é entender profundamente os desejos humanos e saber conduzi-los. E acredite, todos somos manipulados o tempo todo, por propagandas, por promessas políticas, por olhares sedutores. A diferença é que alguns percebem o jogo e outros não. Maquiavel sabia: quem entende os desejos dos outros conduz sem parecer que está puxando as rédeas. Isso é influência pura. A manipulação consciente começa na escuta ativa. Você não impõe vontades, você molda ideias com base no que a pessoa já deseja. Um exemplo: o vendedor que não força a venda, mas mostra como o produto resolve exatamente a dor que o cliente revelou, mesmo sem perceber. Ele não cria o desejo, ele canaliza. E quem canaliza desejo move decisões. Quer começar a aplicar isso? Preste atenção no que as pessoas reclamam constantemente. Medo, falta de tempo, necessidade de aprovação, sensação de injustiça, tudo isso são brechas emocionais. Um líder eficaz ou um comunicador persuasivo usa essas brechas para oferecer direção. Não de forma manipuladora no sentido pejorativo, mas com clareza estratégica. Direcionar é dominar. O verdadeiro manipulador não empurra ninguém. Ele puxa com suavidade. E o mais interessante, a pessoa manipulada acredita que a ideia foi dela. Essa é a beleza do jogo do poder. Guiar sem ser percebido. Exemplo prático: um líder de equipe que deseja implantar uma nova metodologia, mas ao invés de impor, faz com que os membros pensem que foi sugestão deles. Resultado: engajamento real. Para isso, você precisa observar padrões emocionais. Quais frases tocam mais as pessoas? Quais ideias geram reação imediata? Faça como um estrategista. Anote, analise, teste. Grandes líderes, como Martin Luther King ou Steve Jobs, manipulavam consciências com palavras que pareciam simples, mas estavam carregadas de intenção. Eles não vendiam ideias, vendiam emoções. Mas manipular exige também responsabilidade, porque ao tocar os desejos dos outros, você está mexendo com o que há de mais sensível neles. Use isso para desenvolver, construir, liderar, e não apenas para tirar vantagem. A filosofia maquiavélica não é sobre ser vilão, mas sobre ser eficaz. E eficácia sem ética vira armadilha. Domínio de si também é saber até onde ir. Se quiser treinar, comece analisando os discursos de grandes comunicadores. Veja como eles repetem certas palavras, como contam histórias que se conectam com dores humanas universais. Depois, aplique no seu dia a dia.
Comece com uma conversa simples. Em vez de dizer o que quer, escute o que a outra pessoa precisa. Depois, direcione a conversa sutilmente para que o que você quer pareça uma solução natural. E uma vez que você entende os desejos alheios, o próximo passo é ainda mais poderoso: aprender a controlar a percepção. Porque mais importante do que o que é o que os outros acreditam que é. No jogo do poder, a realidade é só metade da história. A outra metade, e talvez a mais importante, é a forma como essa realidade é percebida. Maquiavel diria que quem controla a narrativa, controla os pensamentos. A verdade pode ser manipulada, ignorada ou até substituída. Mas a percepção moldada se torna fato na mente das pessoas. É por isso que o domínio da narrativa é uma das armas mais afiadas no tabuleiro invisível. Controlar a percepção não significa mentir. Significa escolher o que destacar. Pense num político envolvido em escândalos. Se ele foca na imagem de perseguido, de vítima da elite, pode virar herói mesmo sendo réu. Não porque limpou seu nome, mas porque moldou uma nova história. Essa estratégia também é usada por marcas, empresas, influenciadores. O que você vê é o que eles querem que você veja. No seu cotidiano, isso é aplicável demais. Se você quer ser visto como confiável, precisa repetir atitudes que comuniquem confiança. Se quer ser percebido como líder, precisa agir como um Hutters mesmo antes de ter o cargo. Vista-se, fale, posicione-se como tal. As pessoas constroem imagens mentais a partir do que você comunica com consistência. Essa imagem, com o tempo, vira verdade social. Quer um exemplo? Digamos que você esteja começando em uma nova área profissional. Ao invés de ficar dizendo que ainda está aprendendo, mostre seus estudos, compartilhe conteúdos, demonstre entusiasmo. Com o tempo, sua audiência te verá como referência, mesmo que você ainda esteja se desenvolvendo. Percepção é construção, e construção exige repetição e intenção. A sabedoria está em dominar os símbolos que as pessoas interpretam com facilidade. Um blazer pode comunicar mais liderança do que um discurso. Um silêncio no momento certo pode ser mais eloquente que 1000 justificativas. Um olhar firme pode apagar um boato. Esses pequenos gestos, repetidos com coerência, formam sua marca. E essa marca dita como o mundo reage a você. Dominar a narrativa também significa antecipar as possíveis críticas e neutralizá-las antes que ganhem força. Exemplo, um comediante que ri de si mesmo antes que a plateia tenha a chance de zombar. Ele controla a percepção. Ele domina o ritmo. Ele vira o dono do jogo. E você pode aplicar isso em apresentações, negociações e até em relacionamentos pessoais. Só que aqui está o segredo. Você precisa acreditar na narrativa que está criando. Não se trata de inventar uma mentira, mas de construir uma visão estratégica sobre si. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você faz com o que aconteceu. E quando você domina isso, você muda como os outros te veem, te tratam e te seguem. E é aí que entra um elemento ainda mais sutil e poderoso: a dependência emocional e estratégica. Porque de nada adianta dominar a narrativa se você é facilmente descartável no jogo do poder. No jogo do poder, dar demais pode ser seu maior erro. A generosidade sem limites transforma a autoridade em banalidade. Maquiavel nos ensina: nunca dê tudo, porque quem oferece tudo, logo deixa de ser necessário. O verdadeiro estrategista oferece o suficiente para gerar valor, mas retém o suficiente para manter o controle. É assim que se cria dependência. Criar dependência não é exploração, é inteligência. Você precisa fazer com que sua presença seja sentida, sua ausência seja temida e seu valor inegociável. Se tudo que você oferece pode ser encontrado em qualquer lugar, você vira opção descartável. Mas se você oferece algo único,
seja uma solução, uma visão ou uma energia, você se torna indispensável. E aí nasce o poder. Quer um exemplo simples? Pense no médico que resolve o problema que todos os outros erraram. Ou no designer que entende a identidade de marca como ninguém. Ou ainda no amigo que sabe ouvir como nenhum outro. Essas pessoas são procuradas porque entregam algo que não se encontra em qualquer esquina. E por isso são valorizadas, mesmo sem implorar por atenção. Mas atenção, não confunda isso com arrogância. Você deve entregar valor, sim, mas com dosagem. Mantenha o controle da entrega. Mostre que tem mais a oferecer, mas não entregue tudo de uma vez. Quem recebe tudo sem esforço não reconhece o valor. E quem não reconhece o valor, não pensa duas vezes antes de substituir. Domínio de si é também saber dizer ainda não. No ambiente profissional, isso significa não resolver todos os problemas dos outros sem ensiná-los a valorizar sua solução. Em relacionamentos, é não se doar por inteiro para alguém que ainda nem mostrou maturidade para receber. Em redes sociais, é oferecer conteúdo de alto valor, mas deixar sempre uma camada que só se acessa com mais proximidade. Exclusividade gera poder. Maquiavel seria claro aqui. Um líder sábio oferece soluções que criam laços, não vícios. Ele oferece caminhos, mas mantém a bússola. Ele ajuda, mas não se torna servo. Ele ensina, mas não se torna descartável. Essa sutileza entre servir e ser usado separa os dominantes dos dominados, porque no fim, quem entrega tudo de graça acaba pagando caro. Se quiser aplicar isso agora, reveja suas relações. Onde você está se doando demais? Onde você sente que não há reciprocidade? Comece a dosar, faça com que o outro perceba que sua presença é escolha, não obrigação. Isso vai reequilibrar dinâmicas e mostrar que seu valor está atrelado à sua capacidade de se posicionar com firmeza. Isso é influência. E isso é liderança. E uma vez que você cria essa dependência estratégica, precisa estar atento a uma coisa. Quanto mais poder você ganha, mais riscos surgem. E o próximo passo é aprender a neutralizá-los antes que virem ameaças reais. No jogo do poder, esperar demais é um luxo perigoso. Maquiavel foi direto. O mal deve ser cortado pela raiz. Esperar que pequenos incômodos se resolvam sozinhos é como deixar uma faísca no meio da floresta. Mais cedo ou mais tarde, vira incêndio. Os riscos precisam ser neutralizados antes que ganhem força. Porque quando crescem, já é tarde demais para controlá-los sem custo alto. Isso vale para tudo: pessoas, hábitos, boatos, ressentimentos. Um colaborador que demonstra deslealdade sutilmente pode, no futuro, sabotar o time. Um parceiro que quebra acordos pequenos vai, com o tempo, romper os grandes. E o pior, quanto mais você tolera, mais reforça o comportamento. Neutralizar não é punir, é estabelecer limite claro antes que o descontrole se instale. O domínio de si começa pela vigilância. Não é paranoia, é estratégia. Observe o que te desequilibra, quem te puxa para baixo, quais padrões se repetem e roubam sua energia. Corte o que é tóxico com precisão. Se um projeto começa a se desviar, ajuste rápido. Se uma amizade vira chantagem emocional, coloque barreiras, não por medo, mas por sabedoria. Quer um exemplo prático? Empresas demitem cedo quem mostra comportamento antiético. Não esperam dar mais uma chance quando percebem sinais graves, porque sabem que, no longo prazo, manter um risco é mais caro que eliminá-lo cedo. Você pode aplicar isso em suas finanças, relacionamentos, rotina. Identifique o que pode virar problema e haja antes da crise. Maquiavel também alertava sobre inimigos silenciosos, aqueles que sorriem na frente, mas tramam por trás. Você
Não precisa viver desconfiado, mas precisa ser lúcido. Observe inconsistências. Preste atenção em elogios exagerados, em quem sempre se aproxima quando precisa e desaparece quando você precisa. O jogo do poder é vencido por quem enxerga além do sorriso. Neutralizar riscos também passa por conhecer seus próprios pontos fracos, porque muitas ameaças crescem por dentro: a procrastinação, o ego inflado, o medo de decepcionar. Quando você ignora isso, vira refém de si mesmo. Mas quando enfrenta com firmeza, você se fortalece. E só quem é forte por dentro pode se proteger de verdade por fora. Se quiser começar agora, faça uma lista dos riscos invisíveis que você vem ignorando. Pode ser um hábito nocivo, uma dívida crescente, uma relação desgastada. Depois, crie um plano simples, ou corrige ou corta. O importante é não deixar para depois, porque no jogo do poder, o tempo é um aliado do caos quando você não age com firmeza. E sabe o que separa quem apenas sobrevive de quem domina o jogo? A frieza, em usar o caos a seu favor, porque o próximo passo é esse: transformar a crise em trampolim, enquanto todos estão paralisados pelo medo. Crise assusta quem está despreparado, mas para quem tem visão estratégica, a crise é oportunidade disfarçada. Maquiavel sabia que o caos desnorteia a maioria, e é exatamente aí que o jogador inteligente se move. Enquanto todos correm, ele caminha. Enquanto todos entram em pânico, ele observa o novo espaço que se abriu. Porque no jogo do poder, a vantagem nasce da frieza em momentos quentes. O oportunismo frio não é frieza emocional, é clareza estratégica. É saber que toda crise desorganiza estruturas antigas e cria vazios de comando. E esses vazios não ficam vazios por muito tempo. Alguém vai ocupar. Quem se move primeiro com inteligência toma a frente. O resto tenta entender depois como perdeu espaço sem nem perceber. Quer ver isso na prática? Durante crises econômicas, empresas enxutas crescem enquanto gigantes engessados caem. Líderes que mantêm a calma, ajustam rotas e tomam decisões rápidas, ganham respeito e muitas vezes promoção. No mundo pessoal, quem mantém a cabeça fria em meio a uma discussão vira referência de maturidade. E referência tem poder. O domínio de si, nesse contexto, é essencial. Quando todo mundo estiver gritando, você respira. Quando a maioria estiver desistindo, você adapta. Isso não é ser insensível, é ser eficaz. Enquanto outros se perguntam por que isso está acontecendo, você já está se perguntando: como posso usar isso? Essa mudança de pergunta transforma vítimas em líderes. Oportunismo, aqui, é saber onde tocar para virar o jogo. Imagine que em uma empresa ocorra um corte de funcionários. Todos se retraem, preocupados. Você, por outro lado, apresenta ideias que trazem resultados com menos recursos. Resultado? Você vira peça-chave. Não porque se aproveitou do problema, mas porque virou solução no meio dele. Maquiavel não romantizava a crise, mas também não a temia. Ele via o colapso como uma rachadura onde a luz estratégica entra. O caos, quando bem usado, separa os comuns dos excepcionais. E essa é uma mentalidade que vale ouro. Não fugir dos problemas, mas saber extrair deles uma vantagem que os outros não veem. Quem domina isso, domina a própria realidade. Para começar, pense na última crise que você viveu, pessoal, profissional, emocional. Você paralisou ou aprendeu algo? O que poderia ter feito diferente? Agora pense, se algo parecido acontecer amanhã, como você pode se preparar para responder com inteligência? Tenha um plano, mesmo que mental. A frieza não nasce do acaso, ela é treinada. E quando você aprende a usar a crise como trampolim, começa a enxergar além do momento. Porque o verdadeiro poder não está em comandar o agora, mas em construir algo que perdure. E é isso que vamos ver agora. O segredo
de deixar um legado estratégico que ultrapasse o tempo. Poder de verdade não é o que termina quando você sai da sala. É o que continua mesmo quando seu nome já não está mais na mesa. Maquiavel escreveu para príncipes, mas seus ensinamentos ecoam há séculos. Isso é poder imortal. Aquele que não depende de cargos, mas de ideias que continuam operando mesmo sem a sua presença. E para isso é preciso construir legado. Legado estratégico é deixar algo que sirva aos outros e que continue servindo a você, mesmo à distância. Não é sobre caridade, é sobre influência sustentável. Um sistema que funcione sem você, uma ideia que se espalhe, uma cultura que permaneça. Quem constrói isso não precisa estar presente para ser lembrado, e mais que lembrado, respeitado, temido, seguido. Veja grandes nomes da história. Napoleão caiu, mas sua mentalidade estratégica ainda inspira militares. Steve Jobs morreu, mas seus produtos continuam redefinindo o mercado. Essas figuras pensavam além do hoje. Agiam com foco no agora, mas construíam pensando nas décadas seguintes. Quem vive só no presente pode até brilhar, mas desaparece quando a cortina cai. Se você quer aplicar isso, pense no que você está construindo. Seu nome está associado a quê? Você está criando algo que possa ser replicado? Seus princípios estão sendo ensinados a alguém? Seu trabalho tem assinatura? Crie rotinas, métodos, valores. Documente o que funciona. Ensine quem pode multiplicar. Legado é o oposto de ego. É visão com raiz. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, não estava apenas ensinando a governar. Estava garantindo que sua visão de mundo sobrevivesse aos séculos. E sobreviveu. Você não precisa escrever um tratado, mas pode escrever sua história de forma que ela continue influenciando, mesmo que você mude de lugar, de função ou de fase. Isso é jogar no nível mais alto. Legado também é sobre memória emocional. Como as pessoas se sentem depois de conviver com você? Inspiradas, motivadas, mais seguras? Se a sua presença transforma, seu nome permanece. E quando o nome permanece, o poder se torna atemporal. Não é sobre fama, é sobre influência invisível que continua operando como uma semente que floresce mesmo longe dos olhos. Se quiser um exercício prático, escreva: como quero ser lembrado pelas pessoas com quem trabalho, convivo e lidero? Depois, liste 3 ações diárias que te aproximem dessa imagem. Pode ser ensinar algo, criar um hábito, construir uma cultura. Pequenos atos consistentes constroem um legado silencioso, mas imbatível. E quando você percebe, já deixou a sua marca. Mas tudo isso só vale a pena se for aplicado. Então agora, respira fundo, porque chegou a hora de transformar esse conhecimento em atitude. E tem um detalhe: a forma como você fecha esse ciclo vai determinar o que você colhe daqui para frente. Agora que você conhece as regras ocultas do jogo do poder, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai deixar esse conhecimento morrer na teoria? Ou vai começar a aplicar, mesmo que aos poucos, nos seus relacionamentos, decisões e estratégias? Porque no fim, não é o mais inteligente que vence, é o mais preparado. E Maquiavel só funciona para quem tem coragem de assumir o próprio destino. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre estar no controle, mesmo sem falar muito? Porque certas figuras entram num ambiente e, sem fazer esforço, todos prestam atenção? Nada disso é acaso, é estratégia. E agora que você tem as ferramentas, só depende de você sair da plateia e se colocar no centro do tabuleiro. Qual dessas estratégias você pretende aplicar primeiro? Qual delas mais te impactou? Me conta aqui nos comentários. Quero saber até onde esse conteúdo te levou. E se você gostou desse mergulho profundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa poderosa vindo aí.
e não fecha esse vídeo ainda. Assista agora mesmo ao conteúdo complementar O Silêncio que Impõe Respeito. Lá você vai entender por que o silêncio é uma das armas mais temidas no arsenal de quem domina o poder real.